Nós estamos, irmãos, numa série de exposição da Palavra de Deus, e na semana passada nós começamos essa série. Ela trata dos 7 milagres de Jesus no Evangelho de João. João selecionou os 7 milagres que Jesus fez muitos outros, e ele chama esses milagres de sinais, sinais que Jesus realizou. E por que ele chama de sinal o milagre que Jesus fez? Chama de sinais os milagres que Jesus fez. Porque o sinal orienta, o sinal informa. A ideia do termo é que o milagre informava, o milagre revelava a respeito da pessoa e da obra de Jesus. O milagre que João selecionou registrar, esses 7, eles revelam alguma coisa, eles estão relacionados diretamente com a pessoa de Jesus Cristo. Na semana passada nós vimos o primeiro milagre que ele fez nas bodas de Caná, quando ele transformou água em vinho. E hoje nós vamos para o segundo milagre, que é registrado no capítulo 4, e eu quero ler a partir do 46, quando diz assim: enquanto Jesus viajava pela Galiléia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho que estava à beira da morte. Jesus exclamou: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram a seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar, e eles responderam: ontem à tarde, a 1h, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento em que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galiléia, depois que veio da Judéia. Como eu disse, na semana passada nós vimos Jesus realizando o primeiro milagre numa cidade chamada Caná. E novamente Jesus está em Caná e ele vai curar. O registro de João é o segundo sinal, e esse sinal agora é de cura, não é de transformação de uma substância em outra, mas Jesus vai curar. Mas a cura propriamente acontece em Cafarnaum, que era onde o doente estava. Jesus estava em um lugar, mas ele vai curar uma pessoa num outro lugar. E hoje nós queremos aprender mais de Jesus, olhando para esse segundo sinal, olhando para esse segundo milagre registrado por João. O versículo 46, irmãos, diz que Jesus estava já no seu ministério em movimento. Jesus havia transformado água em vinho em Caná, depois ele foi para Jerusalém por ocasião da Páscoa judaica, e ele realizou muitos milagres lá. Depois ele volta e ele passa por Samaria, quando ele tem aquele encontro com a mulher samaritana. Ele não precisava passar por ali, os judeus não passavam por aquele caminho, mas ele vai ao encontro de estar com aquelas pessoas, e especialmente com aquela mulher. Ele fica 2 dias ali a pedido, depois ele vai voltando para a sua região de origem, da região onde ele cresceu, que é a região da Galiléia, e agora ele chega a Caná. Possivelmente, como nós vimos na semana passada, haviam ali ou familiares ou amigos muito próximos, então estar em Caná era um ambiente hospitaleiro, familiar para Jesus. O versículo 46 nos diz assim, que Jesus havia chegado em Caná, nos relembra que foi ali que ele tinha transformado água em vinho, e que perto dali ficava Cafarnaum, onde havia um oficial do governo, que o filho estava muito doente. Isso é o que o versículo 46 nos diz. Está já introduzindo o que vai acontecer. Qual é o problema?
havia um menino doente em Cafarnaum. Esse menino, ele era filho desse oficial do rei Herodes Antipas, que governava aquela região, era a região norte, região da Galileia. E esse homem, ao ouvir dos galileus que Jesus estava ali naquela região, ele sai de Cafarnaum e vai para Caná. Ele ouvira que Jesus fazia milagres. Possivelmente havia ouvido, tomado conhecimento do milagre feito em Caná, dos milagres feitos em Jerusalém, visto que as pessoas saíam das suas aldeias e das suas cidades e elas iam até Jerusalém por ocasião da Páscoa. E quando Jesus realizou milagres lá, então pessoas de muitos lugares ficaram conhecendo Jesus e o seu ministério e o seu poder para curar. Então ele tem recursos financeiros, ele tem uma posição elevada na sociedade, mas os seus recursos haviam se esgotado e ele vai atrás de Jesus. E a distância é de aproximadamente 30 quilômetros, mas ele teria que subir uma serra. Cafarnaum ficava à beira-mar, ficava mais baixo, e ele então sobe para Caná para estar com Jesus. No versículo 47 diz que ele vai até Jesus e ele suplica, prestem atenção no pedido que ele faz a Jesus, ele suplica que Jesus fosse a Cafarnaum para curar o seu filho que estava à beira da morte. Fosse a Cafarnaum para curar. Qual o conhecimento que ele tinha de Jesus? Pequeno. Porque na cabeça dele, na visão dele, Jesus precisava sair dali e estar lá na casa dele, ou no local onde estava o seu filho, para que pudesse curá-lo. Qual é a resposta que Jesus dá? Jesus responde no versículo 48, jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas. Ele está dizendo isso, em português não é tão fácil perceber isso, mas quando a gente olha mais detidamente, Jesus está dizendo isso não somente para aquele homem, ou não diretamente para aquele homem, Jesus está aproveitando a situação do pedido do homem para falar às pessoas que estavam ao redor e que já procuravam Jesus, e que ficavam desejosos que Jesus realizasse milagres. E ele está dizendo, com clareza, que aquelas pessoas estavam então atrás dos milagres para que pudessem crer. Isso é muito importante que você perceba. Jesus está colocando um dedo num ponto sensível. Jesus está dizendo para aquelas pessoas que estavam em roda, vocês estão precisando ver milagres para crerem. Uma das coisas boas da gente conviver com pessoas que têm uma boa formação bíblica, pessoas inteligentes, é que a gente sempre aprende com elas. E eu sempre que leio essas coisas me lembro do Hilário, porque o Hilário me diz assim, as gerações bíblicas que mais viram milagres foram as que tiveram mais dificuldade em crer. Uma está lá no Antigo Testamento, que é o povo que sai do Egito. Pensa um povo que viu milagre. Mas pensa um povo que reclamou. Pensa um povo que viu milagres agora no ministério de Jesus. Pensem os religiosos dos dias de Jesus, olhando os milagres que ele fazia e procurando motivo para derrubá-lo, para traí-lo. Então Jesus recebe o pedido e faz uma colocação, dizendo para aquelas pessoas, expondo o modo como elas esperavam o agir de Deus. Façam um milagre, e aí nós vamos crer. Será que creriam mesmo? 49, o oficial não desiste, irmãos. Mesmo com essa expressão de Jesus, que é muito parecida no primeiro sinal, que nós vimos na semana passada, quando Maria faz um pedido para Jesus, Jesus tem uma reação que o que ele diz parece não ser muito animador. E aqui novamente,
Mas olha a postura deste homem, desse oficial. Ele diz, 49, Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Ele persiste, ele permanece em posição de suplicar a Jesus que ele saísse de Caná e descesse até Cafarnaum. 50, Jesus o responde, dizendo, volte, seu filho viverá. Jesus começa a mudar agora a teologia. Jesus começa agora a mostrar que ele não precisa estar junto, ele não precisa descer a Cafarnaum, ele não precisa tocar no menino, ele não precisa fazer um aparato, e ele dá uma ordem para aquele homem, para o oficial do rei, com seu coração aflito por conta do filho, volte para casa, o seu filho vai viver. O que Jesus coloca? Jesus coloca uma situação em que o pai vai precisar crer antes de ver. E o texto é fatal. Deus coloca uma fé no coração daquele pai, porque ele que queria e que insistia com Jesus, para que Jesus saísse dali e descesse 30 quilômetros com ele na direção de Cafarnaum, quando ele ouve a palavra de Jesus, o texto diz, o homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Ele chega com uma visão de Jesus, mas agora Jesus o desafia a crer contra aquilo que ele já havia concebido, de um jeito diferente daquilo que ele já havia concebido. Ele desce, 51, e quando ele está a caminho, nós não sabemos se perto ou longe, em que altura, mas existem pessoas que vêm da sua casa, que possivelmente estavam muito desejosas de estar com ele, para dar a grande notícia para ele, que o filho dele havia sido curado, e eles se encontram no caminho, e eles então com aquela alegria, imagina que encontro, aquele homem descendo, e ele subindo, e ele saiu de casa desesperado, e ele foi atrás de Jesus, e agora eles já não precisam, eles deviam dizer assim, olha, não precisa mais falar com esse Jesus não, você não precisa mais procurar esse Jesus, você não precisa mais ir atrás desse Jesus não, seu filho já está curado, você não tem mais motivos para ir atrás de Jesus, você pode voltar para a sua vida normal. Você pode manter a sua vida como você estava. Mas ele faz uma pergunta. Quando que ele ficou bom? E quando eles respondem, foi no momento exato em que a palavra de cura de Jesus havia sido liberada em favor daquele menino. Ontem à tarde, a 1h, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito, seu filho viverá. Qual o resultado? Ele e toda a sua casa creram em Jesus. E o texto termina dizendo que esse foi o segundo sinal que Jesus realizou. Quero fazer algumas aplicações. Tenho certeza que Deus está tratando com você através da palavra dele. Tenho convicção de que Deus está tratando com o Espírito dele. E quero fazer algumas aplicações agora. Primeiro, condição social não é, nem nunca foi, segurança contra as tragédias da vida. Aquele homem era um homem de excelente posição social, mas não havia recurso humano para curar o seu filho. Aonde você tem apoiado a sua vida? Qual que é a sua segurança de fato?
São nos recursos financeiros? É na sua ascensão profissional? É no quanto você tem na sua conta bancária? Porque existem circunstâncias que a vida nos impõe, em que fica muito claro que tudo aquilo, que é bênção, irmãos, não estou dizendo que nada disso é ruim, não, todas essas coisas são boas, mas elas não são suficientes em determinados momentos da vida de uma pessoa, de uma família. A primeira lição que esse texto me revela é que a nossa segurança e a nossa esperança precisa estar colocado em Jesus Cristo. E todas as coisas são acrescentadas. Segunda aplicação, como é importante nós termos uma atitude de fé. Veja que eu não estou falando de um pensamento, ou de uma teoria, ou de ter uma fé teórica. Não meteórica, tá, irmãos? Teórica. Aquele homem, ele vai à luta, ele vai ao encontro, ele vai para cima. Você vai falar, ele estava desesperado, ele tinha um motivo, é verdadeiro. Mas tem quanta gente que desesperada e com motivo que não vai até Jesus? Tem quanta gente passando por situações dentro de casa? Tem quanta gente perdendo filho para as drogas, para a iniquidade, e não procura Jesus? Tem quanto pai vendo filho perecer, filha perecer, e não procura Jesus? Aquele homem tem uma atitude que é exemplo para todos os homens que estão lendo essa palavra. Ele vai atrás de Jesus, ele se coloca e ele persiste com a sua súplica a Jesus. Irmãos, ele era um oficial, ele era um homem de alto nível social, e ele está implorando para Jesus, que era um homem comum, pobre, do povo dominado, para ir à sua casa. Teve uma atitude de fé. Ele lutou pelo resgate do seu filho. Ele lutou. Ele foi ladeira acima 30 quilômetros. Quando Jesus desce tudo de novo, ele obedeceu. E não apenas obedeceu, irmãos. Ele fez o que é mais difícil, porque se eu disser assim, você tem que subir 30 quilômetros para o teu filho ficar bom, tu sobe e desce, sobe e desce. Mas você tem que dizer assim para ele, olha, creia na palavra de Jesus. Terceira aplicação que quero fazer tem muito a ver com o que nós estávamos conversando com o pastor, antes de orarmos pelo pastor Rodrigo, e ele mesmo disse, e esse texto confirma isso, revela isso. As dores podem e devem nos levar para mais perto de Jesus. Dificilmente aquele homem, na posição que ocupava, iria atrás de Jesus. Mas ele foi motivado por uma dor, por uma circunstância difícil, por um momento em que ele buscava uma resposta e não encontrava. E talvez você esteja hoje vivendo algo semelhante. Você está em busca de resposta, você está inquieto, você tem problemas que não estão resolvidos e você não está encontrando jeito de resolver. Eu quero te dizer que essa é a circunstância perfeita para você se lançar nos braços de Jesus. Ele tem a resposta, Ele tem a palavra, Ele tem a ordem que muda as circunstâncias. Vá até Ele, ou peça, ouça e obedeça. Quinta aplicação, irmãos. Jesus é uma pessoa que se dava aos relacionamentos. Jesus era alguém que pessoas podiam encontrar. Jesus era alguém que o sujeito saía, eu vou sair daqui, eu estou aqui, eu vou até Caná porque eu vou me encontrar com Jesus, e encontrava Jesus.
ele não fugia das pessoas e ele não fugia das pessoas com problemas. Você tem um homem com um problema indo atrás de Jesus. O que Jesus tinha com o problema daquele homem? Nada. Jesus não era o que causou o problema do homem, nem do filho dele, nem da família dele, nem nada. Mas Jesus acolhe aquele homem. Jesus se permite ser alcançado por aquele homem. Jesus dá ouvidos ao pedido dele. E o mais importante, Jesus ouve, responde o pedido de um homem com o coração aflito, porque seu filho estava enfermo. Jesus é alguém que se dá aos relacionamentos. E quando a gente percebe aqui uma outra parte, irmãos, isso parece estar claro, mas eu quero só salientar uma questão. O povo de Jesus, o povo da qual Jesus fazia parte, o povo da qual que Jesus havia sido criado, o povo da formação de Jesus, olhava um oficial romano, olhava alguém que era ligado a Herodes, alguém que era ligado a César, alguém que era ligado à estrutura de governança e de domínio. Não tinha pensamentos bons a respeito dele, não. É difícil a gente olhar com misericórdia para quem oprime. Vocês lembram como João Batista perdeu a vida? Lembram? Sua cabeça foi pedido numa bandeja e foi dada. Em qual ambiente? Na rua? Ele foi assaltado? Não. No palácio. Esse homem tinha relação com o palácio. João Batista era parente de Jesus. João Batista era o que de Jesus, irmãos? Primo de Jesus. Você tem toda uma simbologia aqui por detrás para Jesus olhar aquele homem e falar que se ferre. Eu ainda me lembro o que fizeram com meu primo. Jesus se dá às pessoas com problemas, com dificuldades, com dores, com lutas. Ele as olha com amor e com misericórdia. Interessante que no Evangelho de João, nós vimos isso na semana passada, e novamente nós vemos aqui, a fé, e os milagres vão confirmar isso, irmãos. A fé é algo que se desenvolve. A gente está junto ainda, amém? A fé, ela é desenvolvida. Aquele homem, de alguma forma, ele demonstrou fé em Jesus quando ele sai de casa e vai até Jesus. Ele ouviu falar que havia um Jesus lá que curava, que fazia uns negocinhos diferentes, e aí foi atrás. Sim, mas na ideia dele, então ele chega em Jesus. Na ideia dele, Jesus tinha que ir a Cafarnaum. Jesus não vai a Cafarnaum. Ele continua insistindo, Jesus diz, vai para casa, teu filho está bom, teu filho vai viver, teu filho viverá. Então ele tem que crer agora em algo que ele não cria antes. Ele está num processo de desenvolvimento da fé. Ele encontra com Jesus, ele olha Jesus, ele conversa com Jesus, Jesus dá uma palavra a ele, e ele obedece a palavra e ele crê nessa palavra. Mas quando chega lá embaixo, as pessoas dizem, olha, teu filho está bom. Você vê que tem uma inquietação ainda dentro dele. Agora, não mais em relação à cura do filho, porque ele já tinha crido que o filho ia ser curado, e a notícia da cura do filho já havia sido dada, mas isso não basta para ele agora, porque agora ele tem uma outra questão para resolver, que é a sua fé em Jesus Cristo. E ele diz, mas quando foi isso? E quando eles dizem a hora, ele diz, foi Jesus. Foi no exato momento em que ele deu a palavra de cura. A fé dele é aumentada, porque a resposta de oração aumenta a fé. Qual que é o maior prejuízo para quem não ora? Que não vive experiências com o Senhor. Ficou com uma fé teórica. E quando ele chega em casa, ele não se esquece de quem é o autor da maravilha.
Porque os seus familiares não viram Jesus, não ouviram Jesus, não estiveram com Jesus. Mas ele dá testemunho de Jesus no meio da sua parentela. Ele abre a sua boca para dizer: foi Jesus, eu creio nele, e eu vou contar para vocês quem ele é e o que ele faz. Qual o resultado disso? Toda a sua família é transformada. Última consideração, eu acho que é a sexta, mas eu prometo que é a última. Em última análise, o que esse milagre revela sobre Jesus? Muitas coisas, mas em última análise, que ele é Deus. Havia muitos curandeiros, pseudo-curandeiros, naquela época, como existem hoje também. E o curandeiro dos dias de Jesus, ele teria que ir a Cafarnaum, ele teria que levar óleos, ungüentos, ele teria que fazer uma cerimônia, ele teria que fazer alguma coisa para tentar vender o peixe dele. Jesus não quer ser confundido com um curandeiro, porque ele não é. Ele é o Salvador, ele é o Filho de Deus, ele é aquele que Deus havia prometido, e Deus cumpre suas promessas. O prometido de Deus estava no meio do povo para abençoar, para salvar, para curar, para abençoar famílias. Irmãos, 2 sinais, os 2 abençoam famílias. Deus ama a família. Deus tem propósitos de abençoar a sua família, a sua descendência, de tirar da vergonha e da tristeza e trazer para a alegria, para o louvor, para a adoração, para a salvação. Irmãos, mas que amém mais miserável de ruim esse amém, hein? Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Há esperança para a minha casa, há esperança para os meus filhos, para os meus netos, para os meus sobrinhos, e não depende de mim. Eu busco a Jesus, Jesus tem palavra de vida para a minha família. Esse milagre ensina sobre vida eterna, irmãos. Um dia nós veremos face a face. Aquele pai entrou no quarto do seu filho, ou na sala, ou no quintal, e ele viu o menino curado. Eu não sei, irmãos, a imagem que eu faço é aquele menino com a camisa do Flamengo jogando bola no quintal. Aquela bênção, irmãos, aquela maravilha. O pai já chega e eles vão jogar bola juntos. Essa é a visão que eu tenho de quando aquele oficial chega lá. Ele viu, mas sabe o que ele fez antes? Ele creu. Isso revela sobre salvação. O Evangelho de João todinho vai enfatizar isso. Felizes os que não viram e creram, e aquele que crê verá face a face. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Que resposta você tem para o Senhor nessa noite? Qual que é a resposta que você vai dar para Deus nessa hora? Talvez você esteja lutando para evangelizar alguém da sua família, ou talvez você tenha desistido de fazer isso. Não é para desistir, não, porque o Senhor tem poder para transformar. Talvez você esteja com a sua casa com uma tristeza, com uma agonia profunda. Talvez na sua casa haja alguém enfermo, do corpo ou da alma. Clame, busque, suplique a intervenção de Jesus. Creia na intervenção de Jesus. Mas talvez você tenha entrado aqui hoje sem nenhuma segurança da sua salvação.
está querendo ver o que Deus vai fazer. E eu quero te desafiar nessa hora, você que está aqui, você que está em casa, a crer na palavra bendita do Senhor. O Senhor tem palavra de vida, o Senhor tem palavra de vida eterna. A cura do filho do oficial revela o modo como Deus quer, como Jesus quer salvar pessoas, que elas creiam e obedeçam a palavra dele. Aquele que crê, que obedece sem ver, é aquele que um dia o verá face a face.